Graças e paz, queridos, tudo bem? Estou aqui e vim meditar um pouco. E lá em Jeremias 32:40 diz que o Senhor colocaria o seu temor nos nossos corações para que nós não se desviássemos dele. E o que é mais interessante nesse texto, eu acho que a gente pode observar, é que esse temor ele é uma reação contrária ao pecado, né? É isso que o Senhor está falando, que nós iríamos temer tanto o Senhor que nós não iríamos se afastar dele. Só que algumas coisas eu queria falar sobre isso. Esse temor de Deus, ele não é um medo carnal. Por exemplo, depois de nós pecarmos, ou de falarmos mal contra alguém, ou de fazermos algo que não devemos fazer, vem aquele medo de ter feito algo errado. A culpa, né? A culpa do pecado, a condenação do pecado. Essa condenação não é o temor, né? Ela é uma mera condenação mesmo, mas não é o temor em si. E o temor de Deus, o temor de Deus, ele é uma restrição de não fazer isso, né? O temor de Deus, ele nos impede de pecar. Ele não é uma culpa depois de pecar. Então muitas vezes nós pensamos que o temor de Deus, como eu sou temente a Deus, depois de ter feito uma fofoca, depois de ter mentido, ou depois de ter feito algo errado, a gente sente aquela condenação e acusação e a gente pensa, não, realmente, né, eu temo a Deus. Mas não, o temor de Deus, ele é uma restrição que o Senhor coloca no nosso coração, que nós não cometemos pecado. Qual a solução então? Depois de pecar, é crer que mesmo assim nós somos justos. Essa é a parte mais difícil. Que Deus nos ama e que Ele nos escolheu, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Então essa é a visão correta do temor. O temor não é um medo carnal, que depois que você cometeu, você fica atemorizado, com medo de ir para o inferno. Isso não é temor, isso é condenação. Isso é culpa. Em Romanos 8:1 diz que agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do pecado e da morte em Cristo Jesus, né? A lei do Espírito me libertou da lei do pecado e da morte em Cristo Jesus. Mas o temor de Deus, ele serve para que nós realmente não ultrapassamos os limites por amor a Deus. Na verdade, o temor, ele não é medo e nem condenação nem culpa. Ele é amor a Deus, né? Jesus, quando fala para o diabo, em vez de usar somente o Senhor teu Deus temerás, como está em Deuteronômio, quando o diabo tenta ele, Jesus usa a palavra somente ao Senhor teu Deus adorarás. Você não adora algo que você não ama. E em 1 João 4:10 diz que Deus, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro. Em Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Em João 3:16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O temor de Deus, ele vem do amor de Deus por nós, e a consequência disso é o nosso amor por Deus, e nós não queremos desagradá-lo. E o temor, ele nos impede de falar e de fazer certas coisas, né? Então, ele é um trabalho de Deus, né? Deus vai trabalhando, Deus colocaria no nosso coração o temor, nós não podemos fazer isso. Diferente da condenação e da culpa, né? Onde nós podemos se acusar e ser acusados pelo diabo. Então, depois de pecar, sentir medo de ir para o inferno, medo de alguma coisa, não é temor. É carne pura, é medo carnal, né? Mas graças a Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma vida nova, né?
O Senhor venha falar no nosso coração. Isso eu vou compartilhar porque Deus falou comigo. No momento de maior dificuldade, o Senhor fala comigo a respeito da sua graça e do seu amor. Amém. Graça e paz.